Boa tarde. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um pãozinho, aliás, uma receita, né, de um pão que eu faço sempre. Aqui em casa todo mundo gosta, tá? É muito fácil de fazer. E pra quem quiser acompanhar a receita, eu vou ser bem direta, vou falar os ingredientes, tudo, e vou fazendo passo a passo pra quem quiser aprender e fazer comigo, tá bom? Primeira vez que eu tô gravando o vídeo, tá? Então não tenho experiência nenhuma com isso. Então vocês dão um descontinho aí, tá bom? Ó, aqui eu tenho uma bacia grande, tá? Pra misturar os ingredientes. Aqui eu vou precisar de 2 fermento biológico, tá? Esse é 10 gramas, 2 fermento. Meia caneca de óleo. Aqui eu coloquei 3 ovos inteiros, tá? 2 copos de leite, eu tô usando copo americano. E uma xícara, essa eu acho que tem 200 ml aqui, que eu coloquei numa xícara maior. Uma xícara cheia de leite. A farinha, né, eu acho que eu uso em média 1,5 kg mais ou menos por aí. E uma pitadinha de sal, tá? Então aqui primeiro eu coloco o fermento, tá? Coloco os 2 pacotinhos de fermento. Eu coloco depois o açúcar, né? E depois eu coloco o leite para misturar, né? Dissolver esse fermento nesse leite. Dou uma mexida. Tô fazendo tô mostrando o jeito que eu faço, tá? Vocês podem fazer o jeito que vocês acharem melhor aí, usando todos os ingredientes. E por último vem a farinha. Então primeiro eu coloco os líquidos. Vou colocando tudo, misturando muito bem. Que é o jeito que eu faço, tá? Coloco o ovo. São 3 ovos, tá? E a meia xícara de óleo. E coloco também a pitadinha de sal já, pra misturar. Tá bom? Então esse é os ingredientes líquidos, né? Tirando o fermento. Já mistura tudo os líquidos. Mexo bem. Poder depois... Quem quiser usar a batedeira, para bater com a batedeira também facilita, tá? Hoje eu tô mexendo assim no garfo para ficar melhor para vocês verem. Uma receitinha que minha sogra me ensinou. Faço do meu jeito, mas fica muito bom. Todo mundo gosta aqui. Pode tomar um café da manhã, um café da tarde. Pode fazer ele salgado também, só diminuir o açúcar e acrescentar um pouquinho mais de sal, tá bom? Bom, misturei. Agora eu venho com farinha. Misturei, agora eu venho com a farinha. Eu já jogo, como a minha bacia é grande, eu já jogo um pacotinho de 1 kg, né? Na primeira vez que eu misturo a farinha, eu já ponho tudo, o pacotinho de 1 kg e misturo bem. Tá? Peguei uma colher agora para ficar melhor para mexer. Depois eu vou acrescentando a farinha aos poucos até chegar ao ponto da massa pra gente poder sovar ela e deixar descansar por um tempo até ela crescer o tamanho, tá bom? Agora aqui é mexer bem, né? Daqui a pouco a gente põe a mão na massa, que é misturar bem, né? Aqui conforme der pra mexendo com a colher, eu vou mexendo com a colher. Logo depois eu já vou acrescentando mais um pouco de farinha. Fica uma massa bonita e ela cresce bem, rende bastante pãozinho. Depois eu vou mostrar o passo a passo como eu faço cada pãozinho. Aqui agora eu vou acrescentar mais um pouco de farinha. Até dar o ponto de mexer com as mãos, pra gente poder sovar, tá? Aqui, ó, coloquei um pouco menos de meio pacote de 1 kg.
né? Coloquei um pouco menos de 1 quilo ali, como vocês podem ver. Vou continuar mexendo. Agora eu vou tirar essas coisas daqui pra mim poder tirar da bacia e colocar aqui na bancada pra mim poder usar a mão, né? Sovar com a mão. Aí, como é eu mesmo que tô gravando aqui, então eu acho melhor eu mostrar assim do que colocar o celular pra gravar, porque talvez não daria pra ver direito dentro da bacia que é grande, né? Então eu vou sovar ele agora e assim que a massa estiver sovada eu venho mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Bom, gente, aqui eu peguei aquela massa que tava na bacia, né, aquela mistura, coloquei aqui na bancada, sovei bem a massa até ela ficar nesse ponto, tá? Ponto que não gruda, tá vendo? Não precisei colocar mais farinha, o que eu tinha colocado já deu, então deu um pacote de 1 kg e um pouco menos da metade do outro, tá? Como vocês viram aí eu colocando. E é nesse ponto que tem que ficar, tá? Agora eu vou colocar aqui na bacia e, tá vendo? Ficou uma massa não muito grande, então a gente agora vai esperar a massa descansar pra ela dobrar o tamanho dela. Aí depois que ela dobrar o tamanho, a gente vem e finaliza, tá bom? Então agora eu vou aguardar o tempo de descanso dessa massa e depois eu volto com vocês pra terminar a receita, tá bom? Bom, gente, aqui eu tô voltando com a massa, né? Já deixei ela descansar o tempo dela, tá? Ela cresceu bem, ficou bem maior do que ela já tava, tá? Aqui eu fiz numa caneca uma mistura que eu geralmente passo no meio da massa quando eu abro ela pra poder enrolar. Então aqui eu coloquei 2 colheres de manteiga e 2 colheres de açúcar. Só misturei bem, tá vendo? Forma uma pastinha que eu passo no meio da massa. Aqui eu vou cortar ela em 4 partes, que é o que eu faço, para poder enrolar, para ficar melhor. Daí fica a critério de quem tá fazendo, né? Se prefere fazer grande, pequeno, eu já faço nos tamanhos individual, para não ter o trabalho de ficar as crianças ficar cortando tudo, então eles só pegam lá já pronto. Tá vendo? Esse é o ponto da massa. Ó. Então aqui eu vou separar aqui, vou abrir essa parte da massa pra mim passar a misturinha que eu fiz aqui pra vocês. Então aqui eu já abri a massa, né? Abri ela assim. Eu pego um pouco da mistura, né, que é a manteiga e o açúcar, esparramo nela assim toda a massa. Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais gostoso, mas é opcional. Se não quiser, não gostar, porque assim eu acho que fica um pouquinho mais doce, aí a pessoa não precisa fazer, tá? Esparramo bem assim, pra dar um sabor a mais, né, no pãozinho. Mas lembrando que é opcional. Bom, esparramei bem, né? Agora, vamos enrolar a massa. Vou mostrar o jeito que eu enrolo. Vou ver se tem como aqui mostrar com uma mão só. Vendo? Vou enrolando. Tipo, acho que quando vai fazer nhoque, né? A pessoa enrola e vai cortando, é o mesmo processo aqui. Tá? Aí, enrolei assim. Aqui eu já peguei a forma que eu vou colocar. E agora é só ir cortando do tamanho que você desejar aí. Lembrando que o pãozinho, depois que ele começa a sair, ele ainda cresce mais um pouco. Tá vendo? Eu não corto muito grande. Aqui essa receita dá pra mim fazer 3 formas aqui em casa, 2 médias e uma grande. Então dá bastante pãozinho.
Cortei aqui, ó. Vai ficar assim. E aí eu vou colocando na forma. Deixa um espacinho, né? Porque elas ainda vão crescer um pouquinho. Você arruma tudo certinho, elas assim na forma. Coloca tudo bonitinho, do jeito que você desejar. Se quiser fazer um pão grande, também pode fazer. Né? Usar a massa para fazer, dar 2 pães, eu acho que grande. Eu prefiro fazer assim, que é mais fácil para as crianças, que fica individual, né? Não precisa ficar cortando nem nada. Não precisa untar a forma, porque ele não gruda, tá? Aí, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei esse espaço. Tem gente que prefere pincelar, né, a gema de ovo para ficar mais moreninho. Eu não faço, eu não acho necessário, porque quando assa ele já fica por conta de estar assando, né? Então, eu não passo a gema de ovo, mas se quiser passar também é opcional, tá? E vou levar pro forno. Vou terminar aqui o restante da massa, vou levar pro forno e volto com vocês para mostrar depois de assado, tá bom? Bom, gente, agora eu trago o resultado para vocês depois de assado, tá? Ficou entre 20 e 30 minutos no forno. Aqui eu já deixei um cortado, tá vendo? A massa fica macia, fica leve, o pãozinho não gruda na forma. E agora tá prontinho, é só degustar. Quem gostou aí da receitinha, curte, comenta, compartilha e segue nós lá na página. Tá bom? Obrigada, até a próxima.